Olá, pessoal! E nós hoje estamos chegando à nossa aula de revisão, onde nós vamos aí revisar todos os temas dentro da nossa disciplina de Relações Humanas, onde nós vimos lá na primeira aula, aula de ética, depois vimos liderança, comunicação bem-sucedida, relações interpessoal, marketing pessoal, autoestima, tudo isso que nós abordamos, né? E ainda mais tivemos aí a última aula, foi a aula de gestão de conflitos. Então nós vamos abordar agora todos os temas que vimos dentro dessa disciplina de relações humanas. E hoje a gente vai começar agora pela ética. O que é ética para vocês? No nosso dia a dia nós precisamos da ética para usar no nosso trabalho. A gente precisa utilizar da ética em todos os nossos ambientes de trabalho, família, seja pessoal, seja na faculdade, seja em todos os ambientes com o qual a gente convive e vive no nosso dia a dia. E é principalmente, e é muito necessário usar da ética. Temos que ser pessoas éticas. Vocês sabem o que é ética? Então, vamos lá? Vamos saber um pouco mais o que é ética e todos os outros temas que foram abordados dentro da nossa disciplina de relações humanas. E hoje será a nossa última aula desse módulo, dessa disciplina. E eu espero que vocês lembrem de mim aí, ó, quando ouvir a palavra empatia, gente. Qual é a palavra que faz o meu marketing pessoal? Qual é o significado e a palavra que vocês lembram de mim aqui, ó, da professora Jussara? E aí? Muito bem, isso mesmo, a empatia. Vamos lá? Doutora Empatia não, professora Jussara. Vamos lá, nós começamos aqui pela ética. A ética dentro da ética nós temos responsabilidade, lealdade, respeito, transparência, integridade e cidadania. Lealdade, como eu já falei, isso tudo faz parte da ética. O que é ética para vocês? O que é ser uma pessoa ética? Ética, valores que definem o que posso, o que quero, o que posso e o que devo. Geralmente quando a gente fala ética, a gente fala ali vem aquelas imagens, quando a gente assiste um desenho ou um filme mesmo, lá vem a imagem do cãozinho, né, do homenzinho mau e de um anjinho dizendo ética é o que é tudo que é bom, o que se faz de bom, o que se faz pelas pessoas, o que faz que a gente não dê para as pessoas o que não quer para você. Então, e a outra vozinha ali dizendo faça, prejudique, vai fazer uma prova, cole na prova, cole na aula. E a outra diz não faça isso, estude, saiba realmente o que você está fazendo. Então, geralmente, quando a gente fala em ética, a gente fala nisso aí, no bom e no mal, no que eu posso fazer, no que eu quero fazer e no que eu devo fazer. Quando nós falamos em ética, nós não falamos apenas de teoria, prática, filosofia, teologia, mas também falamos da própria vida. A ética é sempre aplicada no nosso dia a dia, como eu falei agora há pouco. No trabalho, na escola, na família, ela está ligada diretamente ao nosso caráter, à liberdade humana. Teoricamente, o estudo das ações ou dos costumes, sendo também a própria realização de um tipo de comportamento, como afirma Walls. A ética é, portanto, um estudo ou teoria no que se refere à boa conduta humana, do bem e do mal, certo ou errado, de acordo com cada costume, comportamento e cultura de cada região. Outra questão importante é no que norteia a ética seria o fato de que os costumes mudam com o passar do tempo. Isso é verdade. E o que hoje é aceito, de repente, aqui a uns anos, a sociedade, com o passar do tempo, ele não vai ser mais aceito futuramente. De repente, o que é certo amanhã vai ser errado, ou o que foi errado no passado hoje é certo, ou o que foi certo no passado hoje é errado. Então, assim, isso vai mudando também um pouco com os costumes e com a região onde você está inserido, onde você mora, onde você nasceu, o país. Então, assim, o que a sociedade hoje considera errado, ou errado aqui no Brasil, ou na nossa cultura, em outros países, em outras culturas, não é considerado errado. Olha lá, ó, quando a gente fala na coisa do bem e do mal, tá lá o cara, estudo tanto, fez o concurso, não passou no concurso mais uma vez. E aí ele se pergunta, poxa, eu estudo tanto que eu estudo, faço tudo direito e não consegui passar no concurso. E o cara lá, ó, o maldoso lá, o malzinho, né, eu quero influenciar para que o cara lá não tenha ética, ele diz aí, ó, por que não compra o gabarito? Ou seja, não tem gabarito no que ele se refere aí, é que ele tem um gabarito para vender. Se o cara comprar o gabarito, ele vai passar na prova. Então isso aí é falta de ética. Quando a gente fala aqui estudando, né? Lá, ó, o ético e o não ético. O cara se reclamando e o outro querendo vender o gabarito
para que o cara passe no concurso. Ética e religião. A gente, quando fala em ética e religião, a gente lembra lá dos 10 mandamentos. Então, assim, existia no passado e hoje ainda se norteia muita gente pelo que a religião diz, né? Eu não estou criticando a religião, gente, longe de mim. Então, respeito todas as religiões e cada religião tem sua ética, cada religião, ela prega a sua religião, o comportamento, como deve ser feito dentro da ética delas, tá? Então, a religião está de tal forma presente na vida das pessoas que uma boa parte da sociedade pauta as suas ações, ou pelo menos orienta as suas ações em torno de mandamentos divinos que são, em sua essência, regras de conduta moral. Quando a gente fala aqui, ó, os 10 mandamentos, tá vendo? Quando a gente fala em ética e religião, a gente, dentro da religião, ou como se norteia a ética e a religião dentro da ética, ou a ética dentro da religião, melhor dizendo, a ética dentro da religião, a gente sempre lembra lá dos 10 mandamentos, que diz, os 10 mandamentos, ele diz, o primeiro, não matarás, não terás outro Deus, não farás imagem ou culturas de outros deuses, né? Não farás, não usarás o nome de Deus em vão, lembrar o sábado ou guardar o sábado, como algumas religiões que guardam o sábado. Honrar pai e mãe, como sempre, hoje a gente já vê que as coisas mudaram, a gente sabe disso, então eu não vou entrar a fundo aí, porque são questões que vão gerar outras questões. E aí, como a gente vai falar daqui para frente, vão começar a gerar outros conflitos. Então, assim, no 6º mandamento, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás e não cobiçarás. Esses são os mandamentos que dentro da religião, é a ética da religião. Então, assim, quando se fala nisso, a gente precisa ter um norte. Eu me lembro quando eu era pequena, você não pode colocar o nome de Deus em vão. Então, se acontece determinado tipo de coisa, não posso dizer, meu Deus. Sempre minha mãe me dizia, e até hoje ela fala, minha filha, não ponha o nome de Deus em vão. Então, assim, isso é a ética dentro da religião. E algumas pessoas se baseiam nisso, se norteiam nisso, nos mandamentos. Quando eu falo de ética, geralmente eu falo, a ética, ela está ligada ao bem e o mal, tá? O que eu posso, o que eu não posso, o que é certo, o que é errado. Então, se você está dentro da empresa, ou o que a gente considera certo, pessoal, a gente daqui a pouco vai fazer a avaliação, daqui a uns dias, ou sei lá, na próxima aula, a gente ainda está vendo aqui como é que vai ser feito. Mas vocês daqui a pouco vão fazer a avaliação. Que seja dentro do curso que você está fazendo, ou em outros cursos que vocês façam. Então, tem ali o que é certo e o que é errado. Não cola para algumas pessoas. Considerar que nada, eu vou colar tal, porque eu vou fazer a prova, eu não estudei. Mas assim, é certo colar? É certo pegar a resposta de outra pessoa? Então aí, ó, o certo e o errado. Não, é errado. Pra gente, a gente considera que é errado. Por quê? Porque se você cola de uma pessoa, se você pega como a gente fala lá, lembra quando eu estudava lá na primeira série, eu vou pescar. A gente falava muito em pescar, em colar, pegar a resposta do outro, copiar e colocar. Então você está enganando a quem? Você pode estar enganando outras pessoas, mas a você mesmo você não se engana, porque você sabe que você conseguiu êxito em determinado lugar, ou em determinada situação. Você, eu digo a pessoa que está fazendo, porque colou, porque pescou. Então é errado. No futuro você vai sentir muito falta disso. Por ter cometido esse erro, vamos dizer assim, agora esse erro, você vai começar no futuro, sentir falta disso. Por quê? Porque você conseguiu se formar ou conseguiu pegar um certificado, mas você não sabe exercer a sua função. Liderança. Liderança, a gente falou sobre liderança. Vocês lembram o que é liderança aí? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Adoro imagem, né, gente? Você lembra disso? Dados sobre liderança. Bons líderes inspiram e promovem a capacitação da sua equipe, das outras pessoas. Eu me lembro que algumas empresas que eu passei, eu vi alguns líderes que era assim. Quando a gente ia fazer, eu trabalho há 12 anos com RH, então com processos seletivos, com desenvolvimento, com toda a área do subsistema do RH. E eu me lembro que eu passei por algumas empresas que quando chegava um currículo, que o líder, o gerente, ele analisava ali aquele currículo, ele olhava assim, vamos supor que o cara era o gerente do RH. Aí ele lia lá o currículo da pessoa. Eita, o currículo dessa pessoa, mesmo que o cargo que aquela pessoa fosse exercer fosse um outro cargo, mas ela era formada em recursos humanos, ele já dizia aqui, essa aqui não serve. Rasgava e jogava fora. Por quê? Porque ele tinha medo que aquela pessoa que era formada em recursos humanos um dia pudesse ocupar o lugar dele. Ele não pensava que ele trazendo pessoas capacitadas, pessoas que tinham um estudo, um curso na área que ele estava necessitando ali, iam ajudar no desenvolvimento da equipe dele, da liderança dele. Ele achava que era correto. E um líder, ele nunca pode
seus colaboradores, nos seus liderados, um concorrente. Ele tem que ver uma pessoa da sua equipe, uma pessoa que trabalha com ele, uma pessoa que está ali porque está por ele, porque está pela empresa e também pela necessidade dela. Isso é um conjunto, a gente trabalha em algo porque a gente precisa, a gente troca ali, a gente trabalha e a gente recebe os valores. Então, assim, o líder ele também tem que investir na capacitação, no desenvolvimento da equipe dele. E não ter medo, tá, gente? Liderança, mais que liderar com a complexidade, o desafio, mais do que liderar com a complexidade do desafio, é lidar com a mudança, com as mudanças. Todos os dias se muda, todos os dias acontecem coisas novas e a gente tem que estar apto à mudança. A gente tem que ter aquele, lógico que toda mudança, todo novo, ele preocupa, ele dá medo, mas a gente precisa entender que a mudança é necessária, que faz necessário mudar e adquirir novos conhecimentos. Em um ambiente competitivo em que os produtos estão mais comercializados, as marcas se tornam cada vez mais a expressão de uma experiência que melhora ou não a vida das pessoas. Gente, eu não sei se passa com vocês, mas no passado assim, né? Tem alguns aninhos, mas tudo bem. Lá, quando eu era menina, pequena, como a gente fala, tinha os pacotes de biscoito, bolachas, que aí a gente tinha que pegar a faca e rasgar, né? Depois eles começaram a fazer aquele plástico, aquela fitinha que você puxa e você abre com facilidade. Mas, gente, eu confesso para vocês, por mais que eles tenham feito para comodidade da gente, facilidade, mas eu nunca consigo abrir o pacote do biscoito puxando aquele pacote. Toda vez que eu puxo, ele rasga. Então, ele pode facilitar a vida de algumas pessoas. Talvez eu precise do manual de abertura, de puxar aqueles plásticos, né, para abrir o biscoito. Mas eles podem facilitar e podem também não facilitar. Na minha vida, não facilitou. Não sei, eu vou precisar ali, vou buscar tutorial, alguma coisa na internet para poder conseguir abrir os pacotes de biscoito, de bolacha, porque eu nunca consigo. Então, ele pode facilitar ou não. Neste contexto, os serviços prestados e o contato com as equipes, pessoas que você lidera, têm se tornado os grandes diferenciais das empresas com líderes, né? Então, assim, a gente precisa ter, facilita ou dificulta. E aí, se facilita com as pessoas que a gente lidera, a gente tem que tornar o grande diferencial. A gente tem que ser o líder mesmo, a gente tem que liderar, a gente tem que apoiar a equipe, a gente tem que puxar a equipe para a gente, as responsabilidades, a gente tem que ensinar quando alguém da equipe ou quando a equipe não está apta a fazer aquela determinada função, ou a gente fazer treinamento, ou sinalizar para a área responsável para fazer o treinamento para que ela desenvolver aquele colaborador dentro da equipe ou a própria equipe mesmo. E nós temos que ser diferencial dentro da empresa. Ah, não é mais um, é o líder, não é mais um líder que vai passar simplesmente por passar. Para enfrentar esse cenário, as dicas de liderança não poderiam ser mais claras. Supere a indiferença de suas equipes no atendimento e saiba enfrentar as mudanças frequentes no mercado, oferecendo o melhor para os seus clientes, para os seus colaboradores, para os seus amigos, para a sua família. Você é um líder, você pode ser um líder dentro da sua casa, se você é pai, você é líder, está liderando a sua família. Se você está dentro da empresa, você tem uma equipe, você lidera a sua equipe. Se você está no trabalho aí do polo, da disciplina de relações humanas, você pode liderar a equipe de relações humanas da sua sala de aula. Então, nós em algum momento ou fomos líderes ou fomos liderados. E como diz o grande líder aqui, ó, o líder deve estar apto a entender e implementar mudanças. Quando a mudança chega, algo naquele setor, eu vou lá, eu tenho que conhecer o porquê daquela mudança, o porquê se faz necessária a mudança. E quando eu entendo, eu posso passar a ser um multiplicador para a minha equipe. Atitudes essenciais do líder moderno. Está antenado com as mudanças do mercado, promover a mudança de atitudes necessária para a sua equipe atender ao novo consumidor. Ter planos com antecedência, não em cima da hora. Então, se eu vou fazer uma reunião, eu vou lá, estudo o que é que eu vou fazer da reunião, o que é que eu vou falar na reunião, eu preparo os slides. Ter capacidade de mobilizar a equipe para executar seus planos e obter resultados. Estimular atividades de trabalho em equipe.
treinamentos, como eu falei lá, e desenvolvimento pessoal. Se eu vejo lá que o colaborador Carlos, ele está com um problema dentro da função, na atividade, na equipe que ele trabalha, em fazer alguma atividade ali, algum produto, seja lá o que ele for trabalhar, eu preciso chamar o colaborador, entender qual a dificuldade dele, e entendendo a dificuldade dele, eu vou lá e projeto junto com recursos humanos, com a pessoa do treinamento e desenvolvimento, para a gente desenvolver um treinamento para capacitar, para deixar aquela pessoa apta a assumir essa responsabilidade da atividade e da função a qual ele foi contratado, ou ele está dentro da empresa ali para fazer aquela atividade. Desenvolver maneiras de integrar as equipes para aproveitar mais a sinergia, a troca de energia. Ter um senso de propriedade e passá-la ao grupo. O que é importante para ser realizado? O que é importante realizar primeiro? Qual é a prioridade? Se eu estou ali dentro da equipe, eu tenho que fazer determinada atividade. Dentro de todas as atividades que eu tenho no meu setor, qual é a atividade primordial? Qual é a minha necessidade, vamos dizer, qual é a minha prioridade dentro daquelas funções que a gente faz lá, daquelas atividades que a gente desenvolve no nosso setor. Então, vai por prioridades. Conhece, mostra qual é a prioridade, o que é que a pessoa tem que fazer, para poder levar a nossa equipe e carregar sim, andar de mão dadas mesmo, tá? Então, não queira ser melhor do que eles. Esteja com ele, para eles, né? Para trabalhar na empresa, que é onde você vai ter o seu retorno. Dicas de liderança. O que deve fazer sempre, o que você deve fazer sempre como líder dentro da empresa, junto da sua equipe ou com a sua equipe. Aceita sugestões, né? Aceitar sugestões, opiniões, ideias. Saiba, nesse caso você aceita sugestões, mesmo que ela não caiba ali dentro daquela situação, mas você ouve, e se não funciona, você vai dizer para a pessoa, não vou usar, não vou fazer isso, porque realmente não dá certo para esse momento, mas no momento futuro a gente pode fazer. Saiba que o grupo espera de você, o que é que o meu grupo, a minha equipe está esperando de mim como líder. Entenda o perfil de cada colaborador, seja o exemplo, haja com equilíbrio. Quando eu entendo meus colaboradores, fica mais fácil de gerir, de eu administrar, de eu liderar a equipe. E se eu tenho equilíbrio na hora de um conflito, de um problema, eu tenho que respirar, tenho que ter equilíbrio e resolver o problema. E não deixar as coisas entrarem num outro processo ou chegar no ponto que eu não possa mais resolver. E eu tenho que ser exemplo. Se eu quero que o meu colaborador ele chegue cedo na hora, eu também tenho que chegar na hora, eu tenho que chegar cedo. Então, assim, eu tenho que servir como exemplo. Nós somos os espelhos para os nossos colaboradores. Então, se a gente cobra que eles cheguem cedo, a gente chega cedo. Se a gente cobra que eles terminem as atividades dele no horário, a gente também tem que fazer nossas atividades no horário que é previsto. Dentro de tudo isso, gente, quando eu falo em liderança, eu falei lá em ética no primeiro e eu falei em liderança. Liderança, ela tem várias funções dentro. Para que eu seja um bom líder, eu preciso de várias outras coisas. Eu preciso, como da ética, usar como ética, a ética na liderança. Eu preciso usar da comunicação bem-sucedida, como a gente vai falar aqui, ó. Comunicação bem-sucedida, ela também faz parte do líder. Mais para frente eu vou falar da ética, eu vou falar do relacionamento interpessoal, eu vou falar da autoestima, eu vou falar do marketing pessoal, eu vou trabalhar em equipe, eu vou falar da gestão de conflitos. Isso é um líder. O líder ele tem que saber tudo isso. Ele não vai ser não vai dominar todos os assuntos, mas são princípios da liderança. O líder ele tem que ser ético, ele tem que saber liderar realmente, ele tem que ter a comunicação bem-sucedida, fazer uso da comunicação bem-sucedida, ele tem que ter relacionamento interpessoal, ele tem que gerir conflitos, ele tem que ter trabalho em equipe. Então, tudo isso faz parte do líder. A autoestima também do líder, ela influencia muito na equipe dele. E aqui a gente vai falar um pouco das relações da comunicação bem-sucedida. O que é a comunicação bem-sucedida? O que é comunicação? Comunicação é isso que eu estou fazendo agora com vocês. Quando eu preparo uma aula, eu fico muito grata a vocês todos os dias, todas as vezes que eu vou preparar uma aula. Por quê? Porque eu não só estou passando conhecimento, mas eu também estou aprendendo. Porque quando eu vou preparar uma aula, eu pesquiso, eu leio, eu busco, eu vou lá na internet, eu boto no site, eu procuro sobre o escritor, eu procuro entender o assunto que eu vou falar, eu procuro preparar a aula. Isso eu estou trazendo conhecimento. Talvez eu esteja aprendendo mais. Quer dizer, é uma troca, na verdade. Eu ensino, eu passo para vocês, vocês absorvem da melhor forma possível, como eu também estou absorvendo quando eu estudo. Então, valeu, obrigada mesmo
por esse momento, por estar participando com vocês desse momento e do desenvolvimento de vocês mesmos aí dentro. E da empresa onde você trabalha, aí no polo. Então, assim, estudem mesmo. Não para aqui não, tá, gente? Aqui é só uma revisão. Mas aí, ó, vamos buscar conhecimento. Olha aí, lembra antigamente, eu não sei se vocês aí brincaram disso, mas eu brinquei muito do telefone sem fio. E a comunicação bem-sucedida, ela é importante para que as coisas funcionem, para um líder também. Porque se a gente faz, lembra da brincadeira também do copo que você fala e vai pela corrente, e também a brincadeira do telefone sem fio, onde a gente vai falando aqui, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Quando ela chega até mim, ela vai chegar diferente à frase que eu disse. Isso chama-se ruído na conversa. O que eu passei para você, que é realmente o assunto importante, quando ele chegar, ele vai chegar diferente. Por quê? Porque nesse percurso aqui, ó, da comunicação, se perdeu, se entrou outras conversas no meio, e aí houve um ruído da conversa. E vocês não vão entender, nem eu vou entender o que foi dito no final das contas. Então, conforme Adler, em 2003, a comunicação bem-sucedida ocorre quando negociamos o significado da declaração. Diversos fatores podem criar impressões negativas ou positivas de um falante, né? Se eu estou falando aqui, eu posso fazer, de repente, alguma coisa que eu fale no ruído aí, ó, entre conversas que entraram no meio, ela pode ser negativa ou positiva. O sotaque, nesse caso, a escolha das palavras, a velocidade da fala, o tom da voz, entre outras coisas. Eu conheço algumas pessoas que têm um timbre de voz forte e às vezes ela está falando com você, já falou, aconteceu comigo em alguns momentos, que a pessoa falou comigo e eu achei que ela estava brigando comigo pelo tom de voz. Então é importante a gente medir um pouco, ver o sotaque, evitar muitas gírias, dependendo do local onde você chega, porque a gente sente dificuldade. Já aconteceu comigo, em alguns momentos eu viajei para alguns outros estados, e lá chegando, as pessoas quando falavam comigo, por falar muito rápido, por falar muito com um sotaque, assim, fechando por muita boca, terminava que em alguns momentos eu precisava que ela me repetisse 2, 3 vezes. Vocês acham que isso é uma comunicação bem-sucedida? Não, né? E isso acontece muito quando a gente sai de um estado para outro. Quando a gente fala muito rápido também, isso não é. Então você precisa moderar sotaque, escolher as palavras certas. Se eu estou falando com um grupo de crianças, eu estou conversando com a criança, me comunicando com elas. Se eu começo a falar palavras muito técnicas, elas não vão me entender. Então, nada, né? Não vai adiantar nada eu saber falar de tudo isso se eu estou falando com crianças. Então, falar da forma que elas me entendam. Uma comunicação verbal eficiente é a capacidade que o operador de relacionamento possui de persuadir o cliente por meio de palavras, sendo capaz de adaptar o seu estilo para satisfazê-lo. Então, às vezes, em alguns momentos, quando eu estou falando com criança, quando a gente está falando com criança, a gente fala com aquele jeitinho mais doce, mais mimimi, mais não sei o quê. Mas se eu estou falando com adultos, numa empresa, eu estou fazendo uma reunião, eu tenho que ser mais clara possível, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que falar, de repente, palavras técnicas para que elas me entendam. Então, isso faz parte da comunicação. E, às vezes, a pessoa está em determinado lugar que começa a falar gíria, tá lá os meninos, assim, os adolescentes, aí, tipo, tá, não sei o quê, papapá. Você, às vezes, termina falando igual a eles, porque vocês estão conversando com pessoas que falam dessa forma, com adolescentes. Então, assim, quando você sai de um país para o outro, vamos supor que você está no Brasil, você vai para a Inglaterra, você precisa falar pelo menos o inglês. Se você chegar lá falando português e aquela pessoa não entende o português, então vocês não vão ter uma comunicação boa. A não ser que você pegue o celular lá e fique, ó, fazendo tradução e toda hora se falando. Então, assim, precisa realmente, vai viajar. Se não sabem, mas pelo menos tem que ter um tradutor. Então, isso aí é a comunicação, tá, gente? Vocês sabem disso, né? A competência comunicativa varia de acordo com quem se fala e quando se fala. Felizmente, ela é composta de uma série de habilidades que qualquer pessoa pode aprender por meio de avaliação de si próprio e de outros cursos sistemáticos. A gente pode aprender fazendo curso para se comunicar com as pessoas, a gente pode no dia a dia, vendo outras pessoas se comunicarem. Isso já diz Carrasco em 2001. Então, aqui, ó. Vocês acham que nessa foto, ela foi uma comunicação bem-sucedida? Provavelmente sim, porque estão todos sorridentes, ela também, e todo mundo batendo parabéns. Então, o que ela passou na reunião, nesse trabalho que ela estava fazendo aí, foi muito claro e objetivo para as pessoas. Então, conforme Cottrell em 2000, a comunicação envolve o receptor, que é quem recebe, ou seja, quem ouve, o canal, que é pelo meio da qual a mensagem é enviada, se é pelo telefone, se é ligado, se a mensagem é por e-mail,
Informações que são conteúdo que está lá dentro da mensagem, o ruído, como eu falei a vocês, que eu estou conversando aqui, ó, no telefone sem fio, o que não está dentro do assunto que a gente está falando, se de repente chega uma outra pessoa e fala ali no meio da conversa da gente, é um ruído. Resposta, né? Eu tenho a resposta, que é o receptor recebe a mensagem do emissor, eu estou falando com vocês, vocês estão recebendo a mensagem, e se eu perguntasse algo a vocês me respondessem, é a resposta. O feedback, que é o retorno da reação do receptor à mensagem enviada pelo emissor. Qual foi o feedback? Você entendeu? Beleza, eu também entendi. Tranquilo? Então, nós temos aqui relações interpessoais, que é importante lá para o nosso líder, né? Para nós como líder, então tudo isso é importante. O que é relação interpessoal? Gente, o que é relação interpessoal? Poucas palavras, relações entre pessoas. Estamos numa relação professor, aluno que está aí dentro do polo, que está estudando. Essa é uma relação interpessoal que eu tenho com a minha família, com meus colegas de trabalho, com meus colegas do curso que eu faço. Então, isso é uma relação interpessoal. O que é relação interpessoal? É o relacionamento entre indivíduos, de um grupo, seja profissional, como eu já falei. Então, gente, como eu falei aqui, temos um objetivo comum, só para finalizar, né? Então, a relação entre duas pessoas, entre pessoas que têm um objetivo comum. Isso é a relação interpessoal. O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é complexo, pois relaciona o autoconhecimento, olha lá, o que é que mais? A empatia, autoestima, cordialidade, ética e principalmente a comunicação. Lá, lembra que eu falei ali, ó, comunicação? Isso faz parte também do relacionamento interpessoal. Considerando essa interação entre pessoas diferentes em um meio competitivo, faz-se necessário conhecer e entender o comportamento humano dentro das organizações e compreender a importância da socialização dentro do trabalho. Visto que o grande desafio para o ser humano é conciliar a ternura, a cordialidade, o cuidado, a sua ocupação. Então, cada cabeça é um mundo, cada pessoa pensa de uma forma diferente, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem um problema. E a gente, para ter um relacionamento interpessoal harmonioso, a gente precisa entender as pessoas. Aí é quando eu preciso agir da empatia, a cordialidade. Eu quero ser tratada bem, eu vou tratar bem. Não é ser falso, gente. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas nós somos obrigados dentro de uma empresa a respeitar as pessoas, a respeitar o nosso amigo de trabalho, os profissionais com o qual nós trabalhamos. Então, assim, isso faz parte do relacionamento interpessoal. Eu não sou obrigada a gostar de A nem de B, nem A e B é obrigada a gostar de mim. Mas precisamos ser profissional e usar da cordialidade, da educação com os nossos amigos. Então, eu trato as pessoas como eu quero ser tratada. Se eu quero ser tratada bem, consequentemente eu vou tratar bem, né? Porque é aquela ação-reação. Trato bem, dou um beijo, recebo um beijo. Dou um abraço, recebo um abraço. Dou um tapa, recebo um tapa, né? E eu acho que ninguém quer receber tapa. Então aqui, ó, lá no nosso relacionamento interpessoal, tem as pessoas lá. Se você está dentro da sua empresa lá, você trabalha, tem uma equipe, como é que você deve receber a sua equipe, como é que você deve trabalhar com o pessoal? Com isso, com tudo isso, eu preciso me colocar no lugar das pessoas, eu preciso entender que a maioria, nós passamos mais tempo. Eu costumo dizer que eu em casa só passo para dormir. Por quê? Porque eu me acordo 4h30 da manhã, tenho que sair de casa antes das 6 horas para chegar no meu trabalho às 7 horas da manhã. Eu saio do trabalho às 17 horas, 18 mais ou menos, tomo um coletivo, às vezes dependendo não importa, desculpa, mas assim, independente do que eu vou andar, se vai ser um carro para me locomover até em casa, quando eu venho chegar em casa é 7h30 da noite, 7h30, 8 horas. Então assim, eu moro no meu trabalho e eu costumo dizer que eu passeio em casa. Então, se eu moro no meu trabalho com as pessoas, eu convivo mais tempo com as pessoas do meu trabalho, eu tenho que conviver bem, tem que me fazer bem estar com elas. Então, eu preciso usar do relacionamento interpessoal. E olha aqui, ó, lá eles brigando o relacionamento interpessoal, aqui, ó, o outro botando o dedo, como a gente costuma dizer, na cara do colega aqui, ó. E a outra equipe lá, tudinho, ela tá aí, ó. Estão aqui, ó, tudinho aí de parabéns, se cumprimentando. Por quê? Porque já é mais harmonioso o relacionamento interpessoal. O outro ali, eles estão brigando. Então, quando eu falo em liderança, eu falo em ética, eu falo tudo isso, comunicação, eu falo em relacionamento interpessoal. E eu falo também do marketing pessoal. Gente, qual é o meu marketing pessoal?
Meus cachinhos lindos. Esse sorriso maravilhoso. Isto aqui é meu marketing pessoal. Quando eu passo o assunto para você, também é meu marketing pessoal. Porque eu preciso entender o que eu estou falando para vocês. Se eu chego aqui e começo blá, 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 vocês não entendem nada, eu não sei nem o que é que eu estou falando, eu vou passar segurança para vocês. Na próxima aula, quando eu for gravar, vocês acham que a empresa, que o polo, que eu vou me contratar para preparar a aula, para estar dando aula aqui, lecionando com vocês? Não, por quê? Porque o meu marketing pessoal foi falso, ele precisa ser verdadeiro, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso saber me comportar nos lugares que eu vou, eu preciso chamar atenção sem chamar atenção. Ô professora, como chamar atenção? Melhor, eu preciso fazer que as pessoas me notem, mas da melhor forma possível, sem chamar atenção e sem desviar os olhares, ou chamar mais atenção para uma determinada coisa que naquele momento não é necessário. Se eu vou para uma reunião de trabalho, num grupo de empresários, eu preciso ir de acordo com aquela ocasião. Eu preciso ir de repente com um terninho, um taiezinho, um terno, uma maquiagem suave. Se eu estou num ambiente numa festa, que tem que ser de repente uma festa de carnaval, uma festa junina, eu tenho que ir a caráter. Então meu marketing pessoal é esse. As pessoas têm que me ver de acordo com o que se pede a ocasião. Este é o marketing. Meu marketing pessoal é esse aqui, ó. Tá? Este é meu marketing pessoal. Ah, e outra coisa, quando vocês ouvem falar em empatia, vocês lembram de quem? De mim aqui, não é isso verdade, não é verdade, pessoal? Então vocês vão ouvir falar muito nisso. Este é meu marketing pessoal. Mas dentro do marketing pessoal, a gente vai ver aqui, ó, qualidade, estratégias, bem humor, né? Bom humor como o meu, sou super humorada, bem-humorada, a comunicação, a satisfação, a produção, a minha autoimagem e o objetivo e a qualidade que eu tenho, porque eu tenho objetivo quando eu venho para cá. Então, isto faz parte do marketing pessoal. E atualmente com a competitividade, eita, que enganchou. Com a competitividade cada vez mais acirrada no mercado de trabalho e no mundo corporativo, ter um diploma e uma boa atuação profissional já não é mais garantia de você conseguir e manter. Conseguir até tá, tudo bem, mas manter aquela vaga dos sonhos, acho muito difícil. Então a gente precisa realmente fazer o marketing pessoal. É preciso, antes de mais nada, mostrar ao mundo suas qualidades e potencialidades. Tudo isso sem, contudo, aparecer egocêntrico. Ah, eu sou a boa, eu sou a tal, meu marketing é maravilhoso. Não, sou melhor do que todo mundo, não. Sem arrogância, você tem que ser humilde. Você tem que mostrar que você é um profissional, mas que você também tem humildade. E não ser prepotente. Então, parece difícil? Pois saiba que não é tão difícil assim, e nem tão complicado. Marketing pessoal, olha aí. O marketing pessoal de cada pessoa que está aí dentro nessa imagem, como eu sempre falo para vocês e eu gosto. Esse é o marketing. Se eu vou para uma entrevista, se eu vou para uma reunião, eu preciso mostrar para a pessoa, eu vou para uma reunião lá com vários empresários, com profissionais, e é uma ocasião que está todo mundo de terno, todo mundo de gravata, eu tenho que ir com a roupa que realmente caiba ali dentro. Eu não vou com uma roupa, uma mini saia muito curta, por quê? Porque eu não posso chamar atenção para minhas pernas. Eu não posso chamar atenção para um decote ou uma maquiagem muito pesada. Eu tenho que chamar atenção para o profissional que eu sou, para o meu conhecimento. Então eu chamo atenção explicando o assunto bem, dominando o assunto que eu vou falar lá na reunião, estudando, chegando antes. Então tudo isso faz parte do marketing pessoal. Quem nunca ouviu falar aquele velho ditado, que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Então, se eu não estiver aqui dentro da sala de aula, aqui fazendo essa aula para vocês, de repente, daqui a uns dias, uns meses e tal, vocês vão lembrar de mim, mas vão lembrar assim, meio que vagamente, tá? Mas assim, eu preciso estar aqui para que vocês realmente me vejam. Pois é exatamente isso uma das principais bases do marketing pessoal. Quem é visto é lembrado. Quem não é lembrado. Então, assim, você precisa no mercado, você precisa estar ali, ó, para as pessoas te verem, vocês precisam chamar atenção como profissional. Afinal, do que adianta ser excelente profissional, dotado de capacidades e qualidades extremamente valorizadas pelo mundo corporativo, se absolutamente ninguém sabe disso. Então, ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe o que eu faço. Então, não adianta a gente ter dotes, saber habilidades, se ninguém sabe quem sou eu. O marketing pessoal é a melhor maneira de promover imagem, conteúdo e trabalho, de maneira a se destacar não só pela empresa em que atua, como no mercado de trabalho em geral.
No entanto, atenção, marketing pessoal não é de maneira nenhuma sinônimo de culto ao ego ou simplesmente vaidade pessoal, ok? Então, assim, o marketing pessoal, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que fazer o meu marketing aqui, ó. Meu cartão de visita, o seu cartão de visita é a sua imagem, certo? É o seu comportamento. Algumas pessoas costumam dizer assim, sabe, eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe sempre me dizia, quando conversávamos, quando a gente ia sair, quando comecei a trabalhar, ela sempre dizia, minha filha, lembre-se, as pessoas vão lembrar de você quando você entrar na empresa, mas elas vão lembrar mais ainda quando você sair. Sabe por quê? Porque vai depender do motivo que você vai sair da empresa. Então, assim, saiba entrar, mas principalmente saiba sair. Este é o meu marketing pessoal. Então, eu entro da mesma forma que eu entro, eu saio. Que as pessoas sabem que eu sou. Então, esse é o meu marketing aqui, ó. Quando você vai para fazer uma entrevista, você tem que ir de acordo com o que se pede na entrevista. Ah, é para um trabalho como gerente, é para uma função como gerente, é para uma função como animador de festa, você tem que... Lógico que você não vai vestido de animador de festa, né, gente? Tá. Mas aí você vai ser uma conversa mais informal, quando é uma coisa mais... uma coisa para um cargo mais de confiança, você tem que saber, tem que dominar o assunto. Então, tudo isso é parte do marketing pessoal. E dentro do marketing pessoal, dentro da liderança, a gente também vai ver aqui, ó, a autoestima. A autoestima é essencial. Se eu não estou bem comigo mesmo, as coisas também não vão andar bem dentro do meu trabalho, porque eu vou estar me sentindo péssima, vou estar me sentindo desvalorizada, desmotivada. O ambiente ao qual eu estou inserido também, as pessoas vão começar a se sentir mal, porque eu estou sempre para baixo e tal. Você precisa ter cuidado, que a autoestima ela também faz com que você adoeça. E a autoestima ela pode ficar baixa, baixa estima, ou seja, autoestima quando está elevado, quando você está bem, e baixa estima quando você está triste. Geralmente, eu, Jussara, que isso vos fala, quando eu estou triste, deprimida, vamos dizer assim, chateada, eu me arrumo mais, eu arrumo o cabelo, eu faço a maquiagem. Eu adoro bandanas, então eu ponho uma bandana colorida, uma tiara colorida com os desenhos, ponho um batom vermelho. As pessoas, ai, como você está linda, você está tão bem hoje, mas nem todas as pessoas sabem como eu estou por dentro. Mas eu não preciso mostrar para as pessoas que eu não estou bem. E se eu não estou bem, eu tenho que fazer algo que me faça sentir melhor, que me faça sentir bem. Eu tenho que estar entre amigos, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que sair, eu tenho que passear. E ter cuidado, pessoal, porque a autoestima, quando ela está baixa, ela faz com que você adoeça, com que você entre em depressão. Em alguns momentos vocês precisam ter de cuidados médicos mesmo, de psicológico, psiquiatra, coisas desse tipo, terapias. Por quê? Porque ela faz você adoecer. E eu já conheci pessoas que, quando ficaram com a autoestima baixa, começaram a deprimir, não procurar ajuda. E teve pessoa que eu já conheço, a mãe de um amigo meu, ela faleceu, eu já falei para vocês na aula lá, que ela faleceu por quê? Porque a baixa estima muito baixa, ela deprimiu porque se separou e ela morreu, ela desistiu de viver e ela não procurou um médico. Em alguns momentos, realmente, infelizmente, chega num processo tão crônico, tão complicado que a pessoa realmente não quer mais viver. Então, assim, não deixa a autoestima baixar e você se sentir menor do que os outros. Você tem que se amar, ame-se como você é. Né? Se você não se ver bem, tente fazer algo de fora, porque muitas das vezes a autoestima ela vai de dentro para fora, mas o ambiente externo ele te ajuda na autoestima ou na baixa estima. Então, eu me amo, eu sou melhor do que todo, não desmerecendo as outras pessoas, mas eu me amo como eu sou linda, eu sou maravilhosa. Em alguns momentos, realmente, eu vou estar triste, mas assim, faz parte da vida, né? E a gente não pode deixar ficar lá caída, se aquartelar, não querer ver as pessoas, não. Procura algo que te faz bem. A relevância da autoestima e autoimagem, que é isso aqui, ó, se explica em diversos aspectos da qualidade de vida do indivíduo. Como eu disse lá, e as pessoas começam a se sentir insegura, e as pessoas podem vir com problemas psicológicos. Olha lá as carinhas aqui, vocês olhando para essas carinhas, vocês conseguem identificar, ó. Aqui assustada, aqui chateada, aqui está mais animada, brincalhona, aqui está chorosa, triste, chorosa, aqui está chateada, aqui está feliz e aqui está hiper alegre. E aqui está um pouquinho sarcástico lá, aquela carinha meio danadinha, né?
Então, isso são as características da autoestima, assim como a gente. E muitas das vezes a imagem, como eu disse, ela fala mais que 1000 palavras, e a fotografia, ela capta isso. Mesmo quando você está querendo parecer alegre, às vezes em algum momento ela vai ali, quando você tira, você depois vê assim, poxa, nesse dia eu estava assim, assado. Então você lembra, né? A autoestima é um conjunto de atitudes que cada pessoa tem sobre si mesma, uma percepção avaliativa sobre si próprio, uma maneira de ser segundo a qual a própria pessoa tem ideia sobre si mesmo, que podem ser positivas ou negativas. E essa não é estática, pois ela apresenta altos e baixos. Então, a autoestima, em algum momento, ela está elevada e em algum momento ela está baixa. Então, assim, de acordo com isso, ela vai aumentando, ela oscila, ela não está ali parada. Você vai estar sempre para a vida toda triste, você vai estar para a vida toda alegre. Em algum momento, ó, e aí você tem que deixar ali, ó, você tem que, se está com a baixa estima, se precisa realmente um tratamento, um acompanhamento, procura. Não tenha medo, mas não deixe chegar um momento que você não vai poder fazer mais nada. Porque aí você vai ficar com várias síndromes, né? Ó, quando a gente fala em imagem, a mulher gorda está se vendo magra, ou a mulher magra está se vendo gorda, como em alguns momentos acontece, a gente já ouviu falar de várias doenças, como a anorexia. Então a pessoa está lá, é magra, está muito magra, mas se vê gorda e deixa de comer. Isso também faz parte da autoestima ou da baixa estima. E o cara lá todo gordão, ó, se sentindo, vendo saradão, bonitão, boyzão, olha aí, ó, é como você se vê. A baixa estima ou a baixa autoestima e autoimagem negativa pode refletir de forma impactante na saúde, como eu falei, psicológica do ser humano, né? Pode culminar em um diagnóstico de depressão ou de outros transtornos psicológicos, pode vir a bulimia, pode vir a anorexia, a depressão, a síndrome de pânico. Então, assim, tenha cuidado, gente, é muito perigoso mesmo, tá? Então, cuide de você, ame-se como você é, tá? Então, assim, se você, eu tô gorda, o que é que você tá fazendo para emagrecer? Eu tô magra, quero pegar massa, o que é que você tá fazendo? Tá emagrecendo, tá fazendo academia para pegar massa, tá fazendo academia para engordar, para emagrecer? Não, então faça o seu melhor, faça o que te faz bem. Aqui, ó, trabalhe em equipe agora, gente, vamos lá? O líder trabalha em equipe também. Então, trabalhe em equipe, pense, trabalho em equipe é o melhor negócio. Ninguém vive no mundo sozinho, em algum momento a gente vai precisar de alguém e vai ser um trabalho em equipe. Trabalho em equipe é essencial para todas as empresas, isso é fato. O trabalho em equipe continua sendo a vantagem competitiva definitiva. Como diz Brian e Paul, autores do livro Trabalho em Equipe, Motive e Energize a sua equipe já, da Quality, completam dizendo que o trabalho em equipe supostamente combina os talentos dos indivíduos para gerar algo mais do que é possível com um indivíduo só. Se eu vou no futebol, alguns momentos lá no futebol, tem um cara lá, pegou a bola, fez o gol. Ele fez o gol sozinho? Fez, entre aspas, né? Mas para que ele chegasse lá e fizesse o gol, ele precisou de toda a equipe do futebol para chegar onde ele chegou. Porque um fez um passe, o outro driblou, o outro puxou para lá, o outro jogou para cá, o outro deu a bola para ele, como a gente fala de bandeja, ele marcou o gol. Ele marcou o gol sozinho, mas ele precisou de toda a equipe para ele chegar onde ele chegou. Trabalhou aqui, ó, remo, né? Isso aí é um trabalho em equipe. Poderia ganhar sozinha, lógico, se fosse individual, mas quando a gente junta forças, junta energias, e a sinergia, a troca de energia, a gente chega onde a gente quer. Então, ninguém trabalha em equipe e chega sozinho. Pode chegar, mas não vai durar muito, porque a gente precisa de toda a equipe para chegar até onde a gente quer chegar. Como no futebol, o gol, né? O gol é o objetivo comum da equipe. Então, todos eles se ajudam para chegar lá. Da necessidade histórica do homem de somar esforço para alcançar o objetivo, que isoladamente não seria alcançado ou seriam de forma mais trabalhosa ou inadequada. Então, se eu junto a equipe, as forças de todo mundo, a gente consegue chegar. Se a gente tem um objetivo comum, melhor ainda. Que aí sim é o trabalho em equipe, o objetivo comum. Da imposição que o desenvolvimento e a complexidade do mundo moderno têm imposto ao processo de produção, gerando relações de dependência ou de complementariedade de conhecimentos e habilidades para o alcance dos objetivos. Isso é um trabalho em equipe.
Quando a gente fala em trabalho em equipe, se a gente for lembrar de uma música, de notas, de coisa desse tipo, de uma orquestra, uma banda, a gente precisa, com a união de várias notas musicais, a gente forma a melodia. Assim é o trabalho em equipe. Eu não consigo fazer a melodia com a nota só. Tem, 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 tem. Não é a melodia, isso é um ruído. Né? Há quem goste, mas para mim isso é um ruído. Nem tudo que é música para mim é para você. Mas para fazer uma melodia a gente precisa do conjunto de várias notas, né? Então isso é o trabalho em equipe, ela vai formar a melodia. Então todos trabalham para um bem comum, a equipe trabalha para um bem comum, assim como o futebol, como o vôlei, como o remo. Grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em geral que se reúne por afinidades. O respeito e os benefícios psicológicos que os membros encontram, em geral, produzem resultados de aceitáveis a bons. No entanto, este grupo não é equipe. Já a equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, atuando no cumprimento de metas específicas. A formação da equipe deve considerar as competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e atingimento das metas. A gente tem um exemplo aqui, ó. Grupos são todas as pessoas que vão ao cinema para assistir ao mesmo filme. Isso é um grupo. Elas se juntaram por afinidade porque queriam assistir aquele filme. Não interagem entre si, tá eu, tá você, tá fulano, tá ciclano lá dentro, mas a gente não está interagindo, não está conversando, tal. Então, mas o objetivo é o mesmo, assistir o filme. Já a equipe, a gente pode dizer que é o elenco do filme, todos estão trabalhando juntos para atingir a mesma meta específica, que é fazer um bom filme. A equipe é a equipe dos artistas que fazem o filme. E o grupo são o grupo de pessoas que se juntam para assistir o mesmo filme, mas não interagem entre si. Então, juntos somos mais fortes. Ponha na cabeça aí, gente. Olha lá as fotos, ó. A imagem aí. Todo mundo aqui, ó, de mão dadas, bem, felizes, todos trabalhando pelo bem comum. Isso é uma equipe. A equipe, ela trabalha juntos. Ela trabalha de mão dada para que elas consigam o objetivo que elas querem. Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. O que é a gestão de conflitos? É a pessoa que vai administrar aquele momento, aquele problema e resolver e apaziguar ali o conflito. Gestão de conflito é o segmento de uma organização responsável pela administração de conflito entre indivíduos, grupos e organizações, presente dentro de uma empresa, tal como um conflito dentro da empresa ou fora da organização ou em outra organização. Olha lá o mediadorzinho, ó, tá vendo? Os dois querendo brigar e ele aqui, ó, calma, calma, respira. Não é assim. Qual foi o problema? Vamos lá, vamos começar a entender por que se gerou esse conflito. Eu como gestor, eu como estou gerindo o conflito, eu como administrador, como gerente, eu preciso entender o que está acontecendo. Cheguei aqui, está todo mundo se pegando, arrancando os cabelos, brigando, discutindo, gritando. Opa, vamos lá, o que foi que aconteceu, como se gerou, o que aconteceu. E eu preciso conhecer cada pessoa dali daquele grupo, do conflito, para saber, eu preciso conhecer o temperamento de cada um dos meus colaboradores, se eles são calmos, se estão agitados, se estão nervosos, qual é a família, o que eu tenho de histórico dele dentro da empresa, se é uma pessoa que causa muito problema ou não, para depois resolver. Quando eu entendo o que é isso, eu sei o que é isso, eu consigo gerir bem o conflito. Eu consigo apaziguar, eu consigo conter os ânimos das pessoas e eu consigo resolver o problema. Isto também é papel do líder. Conforme Berg, 2012, a palavra conflito vem do latim conflictus, que significa choque entre duas coisas, embate de pessoas ou grupos opostos que lutam entre si, ou seja, é um embate entre duas forças. Conflito nada mais é que um embate entre duas forças, força A, força B. Grupo A, grupo B, que estão em lados opostos. Isso é o conflito. Aplicando a realidade, conflito é um estado antagônico de ideias, pessoas ou interesses e não passa basicamente da existência de opiniões e de situações divergentes ou incompatíveis. O que eu quero é uma opinião, de repente não é a mesma opinião que você tem e nem o que você quer. Então, quando eu quero uma coisa e você quer outra, e a gente está na mesma equipe, no mesmo grupo, seja lá como for, isso consequentemente vai dar um conflito.
caso eu não entenda, ou as pessoas não parem, eu não queira cooperar. Então tá, eu quero esse copo aqui. Aí vem o A, tira o copo daqui, não, eu quero ele aqui. Não, eu quero aqui. Vai gerar um conflito. Então vamos fazer o seguinte, olha, Carlos, esse copo nem vai ficar num lado, nem vai ficar no outro. Vamos deixar aqui no meio, porque esse copo no meio ele não vai cair, ele não vai quebrar e não vai derramar a água que está dentro dele sobre o computador, o notebook. Então, para que não gere o conflito, a gente tem que entrar em consenso, tá? Tem que procurar o melhor possível para evitar isso. E a melhor forma é conversando. Berg, também em 2002, afirma que o conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo e saber lidar com ele é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional. Então, eu tenho que saber lidar com o conflito. O conflito é inevitável, o administrador precisa conhecer a respeito de suas possíveis soluções ou resoluções. A solução de um conflito passa quase sempre pelo exame das condições que o provocaram. Então, eu cheguei aqui e eu estou vendo que esse copo está gerando conflito. Eu quero saber, tenho que entender por que ele está gerando conflito. Ah, porque ele não fica bem aqui, né? Então vamos lá, não fica bem aqui, então vamos resolver. Qual a melhor forma possível que vocês acham para resolver esse conflito? É tirar esse copo daqui, a gente tira daqui e guarda o copo. Quando vocês precisarem tomar água, ou pegar o copo, vai no armário e pega. Conhecendo a natureza e o tipo do conflito, o gestor poderá agir com mais assertividade, aumentando suas chances de tornar ou de tomar uma decisão, melhor dizendo, tomar uma decisão que mantenha o bem-estar entre as pessoas ou o grupo, sem inconveniência e injustiça. Então, eu não posso ser conveniente com A ou ser injusto com B ou vice-versa. Eu tenho que ser uma pessoa correta. Tá? Eu preciso ouvir as partes, eu preciso entender qual é o problema, eu preciso ter a melhor solução possível, para não prejudicar um nem favorecer o outro. Olha lá a foto da mulher brigando ali, querendo bater na outra, metendo o computador no amigo, e a coisa está feia ali, hein? E não tem o gestor para gerir aquele conflito, para resolver, para solucionar aquele problema. Os conflitos podem ter resultados positivos ou negativos. Esse resultado depende de diversos fatores, desde o motivo do conflito até mesmo a forma como foi tratado o conflito. Ah, é um conflito? Deixa pra lá, não é comigo mesmo, deixa se lá, resolvam. Eles que queiram resolver, o problema é deles, não tem nada a ver. Não, gente, a gente precisa colaborar, a gente precisa intervir em alguns momentos. Efeitos positivos. O conflito desperta sentimentos e energia no grupo, fazendo com que muitas vezes busquem meios mais eficazes de realizar tarefas e soluções criativas. Às vezes um problema gerado na empresa, ele pode tirar pessoas da zona de conforto e as pessoas procurarem melhor. E em alguns momentos ele vai querer, as pessoas vão ficar desmotivadas, como aqui diz, ó, no conflito negativo, as pessoas vão ficar desmotivadas, vão se sentir hostilizadas, vai ter hostilidade, vai ficar tensa no ambiente de trabalho. Então a gente precisa estudar isso aí. E a gente precisa entender que na vida da gente existem duas situações. Se você cai, se você se machuca, caiu, você tem duas opções. Permanecer caído, esperando que alguém venha te levantar, ou se levantar e fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, você espera que as coisas aconteçam, ou você pode ir fazer com que as coisas aconteçam. Meu lema é não esperar as coisas acontecerem, é fazer com que as coisas aconteçam. Como eu posso fazer acontecer? Quando eu estou lá, ó, eu estava lá estudando ainda no ensino médio, que eu ficava, ensino médio, eu nunca vou fazer eu quero ser melhor, eu quero ganhar melhor, eu quero trabalhar numa empresa, ter um cargo melhor. O que foi que eu fiz? Eu fiz acontecer, eu fui fazer uma faculdade, eu fui fazer um MBA, eu fui fazer um curso de segurança, técnica de segurança, eu fui fazer outros cursos para agregar valor ao meu currículo. Então, assim, eu fiz acontecer. Eu podia ter ficado lá, eu fiz uma família humilde, sem muitas condições, e vou ficar aqui e esperar que as coisas aconteçam, não vou estudar. Não, eu fui e fiz acontecer. Então, assim é o efeito negativo e o positivo na nossa vida dentro do conflito. Ou você espera acontecer, ou você faz acontecer da melhor forma possível. E aqui, gente, ó, vamos lá, porque eu já estou terminando, né? Então, vamos falar mais um pouco. O conflito, ele vai, como eu disse, saiu, caiu, ficou lá. Aí eu briguei, vou ficar com raiva de fulano, ou tem aquela situação que também é um conflito. Eu estou lá, trabalho 5 anos na empresa como operador, vamos botar operador de caixa. 5 anos. Aí chega uma pessoa, começa a trabalhar como operador de caixa, a mesma função que eu, menos de 1 ano a pessoa é promovida. 1 ano a pessoa é promovida. Isso gera o quê?
um conflito. Por que que B foi promovida e eu que estou há 5 anos na empresa não fui? Aí aquilo ali vai me tirar da zona do conforto. Não, peraí, ela fez algo melhor. Ela estudou, ela buscou aprendizado, ela pediu para ser treinada em outra área, nas horas vagas ela foi treinada e ela levantou ali, ó, conseguiu a promoção dela. Assim eu vou fazer, ó. Levantei, comecei a estudar, comecei a procurar melhor para mim e fui promovida. Então, assim, tem que ser isso. Esse foi um conflito positivo. Mas em outros momentos seria um conflito negativo, porque de acordo com quem está ali passando pelo conflito, ele pode esmorecer, pode se sentir desmotivado, ele pode não querer mais fazer nada, aí vai, até que aquilo vai refletir no trabalho dele e o que vai acontecer? Ele não vai desempenhar a função dele bem como deveria desempenhar e de repente ele vai ser demitido porque ele não está mais fazendo o trabalho que ele devia fazer. Por quê? Porque foi negativo para ele. Então, gente, fica aí a dica, tá? Se você cair, levanta e não espera as coisas acontecer. Muda. Se você está numa empresa e vê que a pessoa foi promovida porque estudou, porque fez isso, não espera as coisas acontecerem, não. Vai lá, estuda, procura conhecimento, aprendizado mesmo. Absorve o máximo que vocês puderem. E aí, ó, vocês vão conseguir a promoção também. Aí vocês vão sair do conflito da melhor forma possível. Um conflito positivo. E para fechar nossa aula... Gente, acabou agora a nossa disciplina, onde nós abordamos os temas de ética, liderança, comunicação bem-sucedida, marketing pessoal, gestão de conflito, autoestima, trabalho em equipe. Esses foram temas que a gente abordou. Então, assim, não para por aí. Procura ler mais, procura estudar, veja sempre os assuntos que vocês puderem. Estude bastante, tá? Procure aprender mais. E obrigada, gente, pela sua oportunidade mais uma vez. Obrigada por fazer parte desse momento com vocês. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Mas, antes da gente terminar a nossa aula, não poderia ficar de fora uma mensagem para vocês. E o que vocês acham que seria a mensagem? Qual a mensagem que eu vou deixar hoje para vocês? Que a gente se vê em breve? Também. Obrigada? Também. Mas eu vou deixar aqui para vocês, ó. A empatia. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro para saber o que a outra pessoa está sentindo e entender o que é que ela está passando. Então, assim, sempre use da empatia. Sempre, gente, porque aí você vai conseguir viver na relação interpessoal, seja lá onde for, no ambiente de trabalho, na vida pessoal. Sempre use da empatia. Coloque-se no lugar das outras pessoas para saber o que elas estão passando, o que elas estão sentindo e qual a melhor forma possível que vocês podem fazer para conviver com as pessoas, tá? Então, obrigada aí. Fica aí a dica novamente, ó. Significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos, emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então, obrigada e até a próxima.